Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo no canal. Peço para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal. A gente vai falar muito sobre o São Paulo, tá? Sobre análise tática e time do São Paulo e, enfim, a minha ideia sobre o time do São Paulo. E eu vou acompanhar muito a base esse ano também, tá? Como eu tô acompanhando a Copinha, né? Eu acho que é importante a gente começar a fazer uma análise do time da Copinha agora, né? Porque hoje teve o jogo contra o Juventude. E foi um jogo bem difícil, né? Foi 1 a 0, aliás, um golaço do São Paulo. O São Paulo tá jogando muito bem, tá? Isso eu já posso antecipar pra vocês. É um time bem forte pra essa fase final da Copinha. Foi um jogo, um gol de jogada trabalhada, né? Com destaque ali pra alguns jogadores. A gente vai falar mais sobre isso no vídeo, né? Mas eu acho importante falar agora da Copinha, porque começa agora as oitavas de final, né? O jogo do São Paulo, se eu não me engano, deixa eu até ver aqui no computador, já tá até tá aparecendo pra vocês aí deixa eu ver quando que vai ser, acho que é domingo contra o Fluminense. É domingo contra o Fluminense, só não tá definindo o horário, né? Mas é contra o Fluminense. Então, a partir de agora, as oitavas de final, é jogo duro, né? Não tem muito pra onde correr. É time grande também, o Fluminense, então vai ser pedreira daqui pra frente, né? Como já foi hoje contra o Juventude. Tá, então, mas eu acho importante fazer o vídeo agora, porque pode ser que, como é jogo entre dois times grandes, e só vai ter time grande agora, como eu falei, pode ser que aconteça uma eliminação, e na Copa São Paulo, né, a molecada, ela sofre muita oscilação, então pode acontecer do São Paulo ter uma oscilação para baixo. Atualmente ele tá jogando bem, muito bem, né, nos jogos que eu tenho acompanhado, eu vi todos os jogos. Os 3 primeiros ali da fase de grupos, confesso que é difícil analisar, porque são times mais fracos, né? Mas o jogo contra o Juventude e contra o América do Rio Grande do Norte, se eu não me engano, foi um jogo já eliminatório, né? Jogo sempre tem uma pressão e o São Paulo se saiu muito bem. Mas pode ter uma oscilação, né? Então, que é normal nessa faixa de idade. E às vezes a gente grava o vídeo já indignado que São Paulo, perdeu e tal. Eu acho importante fazer agora a análise agora dos jogadores, inclusive do esquema tático e tudo que está sendo utilizado na Copinha, né? Então, basicamente é o seguinte, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela, né? Eu não coloquei todos os jogadores, os bancos, né? Enfim, pelo fato de eu quero analisar o time titular, né? O time titular e alguns destaques aqui que eu deixei também anotado. Então, assim, o time do São Paulo joga nessa disposição tática, né? É muito parecido com o time principal do Zubeldia, pelo menos até o ano passado. A gente não sabe como é que vai jogar esse ano com a vinda do Oscar, né? Mas é um time bem competitivo, ele joga parecido com o time titular, com o time principal. E aqui na zaga, vamos começar pelo seguinte, né? Aqui em negrito, só para vocês entenderem as cores, né? Em negrito eu marquei os jogadores aí que estão no ano são nascidos em 2004, ou seja, é a última Copa São Paulo deles, né? O Hugo, ele já está sendo observado pelo Zubeldia, até foi notícia aí nas últimas semanas que o Zubeldia estava de olho nesse jogador, né? E provavelmente ele vai subir pro profissional, tá? Isso aí é uma questão que eu acho que vai acontecer. Ele vai acabar subindo, até porque esses jogadores aí, como são de 2004 e a última Copinha, acho que não faz muito sentido eles continuarem na categoria de base, né? Então acho que eu tô um pouco gripado, tá, gente? Então peço desculpa quando eu tiver tô um pouquinho anasalado hoje aqui. Mas o Negruti provavelmente vai ser emprestado, né? Então ele vai ser emprestado. Eu acho que ele não vai ficar no elenco de São Paulo. Já ouvi algumas notícias aí referente a isso. O volante aqui, número 5. E o Hugo provavelmente vai subir pro time principal. Então na zaga, no gol a gente tem o João Pedro. Na zaga o Andrade e o Lucas Loz, né, como estão jogando como titular. E o Guilherme Reis como lateral esquerdo. E o Mike como lateral direito. Na lateral direita aqui a gente tem um ponto importante, né? Eu acredito que o time, o titular da posição não seria o Mike, e seria o Igor Felisberto, né? O Igor Felisberto, só que ele tá jogando pela seleção. Então ele foi convocado pela seleção, não tá jogando na Copinha. Mas assim, eu já vou começar aqui pela linha de zaga, né? Confesso que assim, eu não tenho muita facilidade
em analisar jogador de defesa. Eu tenho um pouco de dificuldade de ver se o cara é bom, se não é. Então isso é uma questão que eu tenho que aperfeiçoar, né? É muito difícil, assim, a gente analisar zagueiro. Eu vejo, assim, pra quem conhece de tática, eu deixo claro que eu não conheço de tática, apenas gosto da tática, mas eu não sou um conhecedor de tática, eu não tenho não sou técnico de futebol, longe disso, né? Mas, quando eu vejo o zagueiro, eu vejo muito pelo lado individual, quando tem falha individual e tudo mais, né? Agora, sei lá, o meio-campista do time adversário lança uma bola e a bola passa entre os zagueiros e tal. Quando o cara tem um olhar mais técnico, quando o cara é técnico, ele percebe onde houve o erro na posição, no posicionamento dos zagueiros. Então, desculpa, cortou o vídeo aqui, mas continuando, tá? Eu não consigo analisar muito bem os jogadores ali na questão individual, né? Por marcação por zona e tal, não tem muito esse olhar. Então é mais individual mesmo quando tá com a bola no pé, ou quando intercepta a bola errado, sei lá, né? Então eu vejo mais nesse lado. Então eu confesso que os dois zagueiros do São Paulo titular eu me decepcionei um pouco, tá? Eu não se eu tenho um ponto importante a destacar nesse time do São Paulo que eu não confio, no sentido de segurança mesmo, de errar uma saída de bola e tomar um gol do adversário e tal, os dois zagueiros, e tem mais um jogador que eu vou apontar aqui que eu também, não é de hoje que eu tenho essa desconfiança em relação a ele, sabe? Eu acho que ele não é um jogador confiável nesse sentido, né? Eu acho que ele falha muito. Já vou chegar nele, tá? Eu já acompanho esse jogador já faz uns 2 anos e eu sempre vi esse lado nele, assim, mas enfim, já vamos chegar lá. Então os dois zagueiros eu confesso que eu não vi muita qualidade, digamos assim, neles. No gol, também eu sofro desse mesmo problema, eu não sou goleiro, não conheço a parte técnica do gol, né? Aliás, com essa parte técnica de nada, eu sou apenas um torcedor que gosta de analisar taticamente um pouco o meu time, né? Meu time do coração. Então, no gol também não vi assim muita coisa do goleiro, tá? Do João Pedro. Por exemplo, quando o Leandro, que é o goleiro hoje que tá no time principal, né? Ele tava jogando pela base, eu via muita qualidade nele, muita. Era um cara assim que pega umas bolas muito doidas, assim, ele tem um reflexo apurado, ele é alto, então o Leandro eu via muita capacidade nele, tenho bastante esperança nele, né? No João Pedro eu não consegui ter esse feeling, tá? Mas claro, até os zagueiros aqui, claro, podem também evoluir. Eu acho que a linha de zaga é mais difícil a evolução, né? A evolução eu acho que é um pouco mais lenta, da pessoa pegar experiência e maturidade, tudo. O Diego Costa, né, que eu acho que é um exemplo muito bom, né, nesse sentido, né. O Diego Costa foi um zagueiro que foi evoluindo com o tempo e tudo, e enfim, saiu do São Paulo tendo a evoluir muito ainda, porque ele saiu jovem, né, saiu novo também, mas eu acho que na zaga tem essa característica. Mas o que eu posso apontar que eu gostei muito foi o Mike, tá, apesar dele não ser o titular, como eu mencionei antes, ele é um jogador que se destaca muito. Eu gostei muito dele. Ele é novo. Na verdade, assim, esse time do São Paulo todo é novo, tá? Normalmente na Copa São Paulo, a gente vê que, por exemplo, nos outros anos, né? Fora o ano passado também. O ano passado o São Paulo tinha um time bem jovem também. Mas nos outros anos a gente marcava, sei lá, uns 4, 5, 6 jogadores que não jogariam mais pela categoria de base, né? Por conta da idade. E essa Copa São Paulo também tá com um time bem jovem, né? Então tem ainda estrada a percorrer no time de base. E o Mike, ele é um jogador que eu gostei muito, muito, muito. Ele correria o tempo todo, marcação forte, ele apoia muito bem também. Ele é um cara que faz muito essa parceria com o Ferreira aqui, ó. Os dois juntos aqui jogam, um lado direito fica muito forte. Tanto é que o primeiro tempo hoje do São Paulo e Juventude, assim, foi só o lado direito, tá? O Paulinho aqui, ó, praticamente não jogou no primeiro tempo. Então, e o Guilherme Reis, que é um outro, que é o lateral também que eu vou apontar agora, também é um lateral bom. Eu não achei ele é um pouquinho mais, não sei se dá pra dizer essa palavra técnico, mas ele é um pouquinho, ele não apoia tanto quanto o Mike, tá? Mas ele também fornece apoio pelo lado esquerdo. É um lateral bom, eu só achei que ele é um pouco afobado em algumas jogadas. Ele foi expulso no último jogo, né? No penúltimo jogo, por uma jogada que até o juiz errou. O juiz marcou uma falta ali, deu cartão vermelho para ele injustamente. Mas eu confesso que eu vendo o jogo eu fiquei chateado com ele, porque eu acho que ele deu motivo. Ele meio que chegou com uma solada por cima, tava longe do jogador, tá? Mas se o juiz tivesse, não tinha VAR, né?
mas se o juiz estivesse atrás dele, ia ver que ele levantou ele vacilou, ele levantou a perna e fez um movimento ali que ele não precisa, então foi meio afobado, sabe? E não foi só por causa desse lance que eu achei ele afobado. Eu vi ele faz muita falta, tá? Eu achei que ele faz muita falta, falta de jogo, né? Mas ele é um bom lateral também. Aqui, ó, lembra que eu falei do outro jogador que eu tenho um pouco de desconfiança no sentido de falha e tudo? Esse jogador é o Negruti. Já faz algum tempo que eu venho percebendo que ele erra muito passe, apesar de que nessa Copa São Paulo ele não tem feito esses erros de passe. Eu vi outra Copa São Paulo dele, no ano passado, se eu não me engano, que eu acho que nem ele é titular, mas quando ele entrava ele errava muito, muito, muito. E esse é o último ano dele, né? Então ele é um volante assim que eu não vejo aquele volante camisa 5, né? Eu não vejo aquela característica de um volante forte na marcação, de roubar a bola. Pode ser que os números ali me enganem, tá? Pode ser que os números enganem um pouco ali no sentido de estatística de roubo de bola. Pode ser que ele tenha uma estatística boa, mas o porte físico dele, o jogo de contato físico dele, corpo a corpo, eu não vi ele ganhar muita vantagem, assim, sabe? Eu acho que ele tem uma característica, eu acho até ele meio parecido o estilo de jogo com o Liziero. Apesar do Liziero jogar um pouco mais... Se bem que o Liziero na base jogou muito lateral esquerdo, de volante, e agora ele é um primeiro volante, né? Mas ele parece um pouco o Liziero, assim. Ele é um cara mais técnico, ele bate bem no gol, ele bate falta, né? É um batedor de falta, né? Tem um passe longo bom, né? Mas ele, no passe curto, às vezes ele erra um pouco. Eu acho que ele... Enfim, ele não é aquele cara que eu vejo assim, pô, esse cara vai brilhar. Eu não tive esse feeling com ele. Por enquanto, né? O Hugo, ele também é um jogador que eu não tive esse feeling com ele, apesar de... Eu vou um pouco contra a maré, tá? Porque foi noticiado aí que o Zubeldia tava de olho nele, e eu confesso que eu não vi ainda, assim, pô, entendi porque o Zubeldia tá de olho nele, entendi, faz total sentido, eu não vi isso ainda, tá? Não tive esse feeling. Mas ele é um jogador dinâmico, né? Ele é um volante bem dinâmico. Então ele é forte também. Ele tem dá pra ver que ele fisicamente ele já se bem que é o último ano dele, né? É o último ano, ele é de 2004. Teoricamente era pra estar realmente mais forte que os outros jogadores, né? Fisicamente. Mas ele tem um físico realmente mais preparado até pro time profissional. Eu acho que faz sentido sim o Zubeldia subir ele, apesar de eu não ter visto ter tido um feeling em cima desse jogador. Mas, enfim, eu acho que faz sentido sim ter ele no elenco do time principal agora nesse ano, né? Aí a gente parte pra linha de ataque. Eu vou começar pelo destaque que eu não vi tanto também, eu não tive feeling. Do Paulinho, né? Eu vi todos os jogos dessa Copa São Paulo. Às vezes acontece também, tal como os jogadores ali tem uma oscilação, né? Nessa idade, às vezes o jogador oscila na Copa São Paulo. Mas durante o ano passado inteiro o cara destruiu, né? Então faz total sentido também. Mas eu não vi a Copa São Paulo dele assim, ele tendo um destaque muito forte, não. E ele tá sendo titular, né? Se eu não me engano, ele foi titular em todos os jogos. Tem um jogador que entra sempre no lugar dele, que é o Luca. Esse jogador aqui, eu vi um diferencial nele. Ele é sub-17, ele tá até carequinha, né? Porque tem esse trote lá no time da base. Tá até carequinha. Aliás, eu vou falar dos dois bancos aqui, tá? O Luca e o TT. O TT, ele... Até no último jogo ele entrou. No último jogo contra o América... Nesse jogo contra o Juventude ele não entrou. Contra o América do Rio Grande do Norte, né? Ele entrou e jogou muito... Ele até falhou. Ele não jogou muito bem, não. Mas os outros jogos, todos os jogos ele tem entrado... E o cara é bom. O cara é bom, assim. Os dois são muito bons, tá? O Luca e o TT. Eles até jogam meio parecido. O TT joga mais aqui pelo lado direito, né? Quando ele entra no lugar do Ferreira. E o Luca entra lá pelo lado esquerdo. Eu acho o Luca mais titular do que o Paulinho, tá? Tenho visto mais ele, inclusive, incomodando a defesa. Hoje foi um exemplo muito claro disso. O Paulinho hoje jogou como titular contra o Juventude. E o time do São Paulo não atacou pelo lado esquerdo. Não atacou, só pelo lado direito. Quando o Luca entrou aqui pelo lado esquerdo, o jogo já ficou mais equilibrado. Se bem que o jogo no segundo tempo ficou mais difícil, o Juventude saiu mais para jogo, né? Foi um jogo perigoso até, principalmente no final do jogo. Mas o Luca, ele é um cara que incomoda mais, ele é arisco, né? Eu gostei muito do estilo de jogo dele. Ele é habilidoso, ele parte para cima, então ele
Ele tem cara mais de titular. Inclusive ele usa 7, né? Não sei se... Enfim, se isso faz diferença na numeração ali pro técnico, né? Mas... inclusive ele usa a número 7. Aí aqui eu só tenho elogios, tá? Para os 3 jogadores aqui de frente, tá? O Matheus Alves, ele é um camisa 10 mesmo. Então o São Paulo teve alguns anos que jogou com camisa 10, por exemplo, que dá pra ver que ele não era um meia, né? E o Matheus Alves é um meia mesmo, tá? Inclusive ele não é um meia que joga parado. Hoje ele, assim, hoje no jogo contra o Juventude, eu vi ele percorrer o campo dando bote aqui no lado esquerdo do campo, carrinho e tal. Ele é um camisa 10 que se entrega mesmo, pro jogo, assim. E o gol hoje do Juventude, vocês veem o gol depois. Que jogadaça dele, assim. Ele meio que recebeu a bola de costas, deu um passe de chaleira, sabe? E pegou o Rian Francisco sozinho, ele contra o goleiro, um passe genial, assim. Então, ele é um camisa 10 mesmo, tá? Então ele é um jogador aí que o São Paulo tem que olhar com carinho, porque é uma posição rara, assim, no futebol, é uma posição difícil, né? Claro que a gente nunca sabe quando que o atleta vai explodir, vai se tornar um grande jogador de fato, mas quando você vê ali uma faísca, né? A gente tem que... Eu acho que o São Paulo deveria cuidar desse jogador para ver se pega fogo, sabe? Então eu acho que é um camisa 10 importante aí a ser analisado. Acho que deveria subir esse ano. Eu já vou até antecipar minha opinião. Eu acho que o São Paulo tem que corrigir um problema que já tem acontecido nas últimas 2 temporadas, né? Isso atrapalhou muito a evolução do pessoal da base. Eles misturaram muito o Sub-17 com o Sub-20. Em determinado momento, o Sub-17 passou o Sub-20. Nos jogos ali trocaram o time do Sub-20 como 17 e o Sub-20 ficou meio perdido os jogadores, assim. Eu pelo menos eu sentia isso, né? E eu acho que o São Paulo esse ano tem que cuidar disso, sabe? Então, se o jogador tem idade para permanecer no time de base, eu acho que é importante ele ficar até o final, como é o caso hoje do Negruti e do Hugo. Fica até o final, porque, por exemplo, o Matheus Alves é um jogador diferenciado, mas dá pra ver, apesar de que ele não tem tanta essa característica, tá? Que eu vou falar agora, mas dá pra ver que ele tem um corpo mais de menino mesmo, mais novo, né? E aí num time profissional, ele vai subir, acredito que não vai ter tanta chance por conta disso. Então acho que é importante completar a categoria de base até o final. Então fica lá amadurecendo, competindo em alto nível, como o time do São Paulo hoje alcançou um alto nível, né? Lembrando que o time do São Paulo Sub-20 é o atual campeão da Copa do Brasil, venceu o Palmeiras aí no ano passado, final do ano, né? Então, e a base do time é nessa. Então, mas é um jogador pro São Paulino ficar de olho, tá? Ferreira, esse eu já tenho um ponto diferente do Matheus Alves, né? Jogador interessantíssimo. Se tem alguém sub-17 pro São Paulo já pensar em subir pro time profissional, que é algo que como eu falei antes, eu seria contra a princípio, é o Ferreira. Esse jogador talvez eu entenderia, porque ele é ele é mais novo, ele é novo, né? Ele tem mais anos aí em time sub-20, mas ele tem a característica já de time titular, assim, de time principal, time principal. Ele tem força física, ele tem a força física dele realmente, dá pra ver que ele tá num nível acima dos outros moleques, né? Ele é rápido, ele chuta bem, ele é um atacante canhoto que joga pela direita, né? Mas ele não é aquele jogador tipo o Antony, vamos pegar o Antony como exemplo, né? Canhoto joga pela direita, mas não é um jogador que só puxa pra esquerda, né? Pra chutar no gol, por exemplo. Ele é um jogador de linha de fundo também, muita jogada de linha de fundo. Então eu vejo até que tem zagueiro que tem dificuldade de fechar o espaço dele, porque ele é aquele jogador que dá o tapa e tu acha que ele não vai chegar na bola, e ele chega na bola, sabe? Ele tem força física, ganha na força, tem uma habilidade também, é técnico. Então às vezes eu já vi ali alguns lances da bola vindo toda quadrada e ele dando jeito de dominar e tal, e ele sabe fazer tabela. Então é um jogador bem interessante, tá muito bem interessante. Aliás, ele tá sendo talvez aí
Ele junto com o Rian Francisco, os dois mais elogiados ali pelas transmissões ali do Cazé TV e dos canais ali que estão transmitindo, né? Então ele é o jogador que eu subiria, tá? Se eu fosse o técnico de São Paulo, eu subiria. Até porque no time titular de São Paulo, esse lado direito, não tem jogadores ali pra jogar, sem dúvida. Tem um Henrique Carmo, que também se eu não me engano, teria idade pra estar na base. Não sei agora, posso estar. Depois vocês me corrijam aí nos comentários, né? Tem o Eric, aí saiu o Wellington Rato. Eu acho que é uma opção importante, tá? Importante pra ter no elenco. Então fiquem de olho no Ferreira, tá? Um jogador bem interessante aí. E tem o Rian Francisco, que é um fenômeno, né? Ele faz gol de tudo quanto é jeito. Na verdade, assim, ele parece muito o Brenner nos melhores momentos ali, né? Porque o Brenner, quando surgiu, meio que a gente não entendeu ali, pô, o que esse cara tem de diferenciado, né? Ficou meio... Mas depois mostrou o que o Brenner tinha de diferenciado na época que jogou no São Paulo, naquele nível ali, naquele ataque que ele fazia aquela parceria com o Luciano, fez muito gol, né? Parece que a bola procurava ele, né? Então, isso é jogador que sabe se posicionar. E o Rian Francisco tem isso muito forte. A bola pipoca ali na área, sobra no pé dele para ele fazer gol, né? Então, ele tem essa característica de saber se posicionar. Só que ele é franzino, tá? Ele é franzino. O pessoal... Eu vejo muita torcida do São Paulo pedindo pra ele subir, né? E, cara, ele disputar bola com um zagueiro profissional, não vejo essa possibilidade ainda. Ele bate ali, ele joga com os zagueiros ali do sub-20, ele ganha no corpo, ele dá pra ver que ele vai ter essa característica de disputa de corpo e ganhar. Mas ele é novinho, né? Eu acho que ele tem 18 anos. Então ele tem um tempo ainda, pelo menos eu acho que umas 2 Copas São Paulo, tá? Se eu tiver errado, de novo me corrijam aí. Mas ele tem umas Copas São Paulo pra jogar ainda, pelo menos uns 2 anos aí de categoria de base. Mas ele é um fenômeno, ele faz gol de tudo quanto é jeito, a bola sempre sobra pra ele, sabe finalizar, ele é canhoto também, né? A canhota dele é poderosa, assim, ele bate bem no gol, ele chuta bem no gol. E o finalizador muito bom, tá? Nessa Copa São Paulo perdeu alguns gols ali também, é importante destacar, mas é da idade, né? Eu acho que... Por exemplo, alguns jogadores eu já falei pra vocês ali que eu não vejo muito... Pô, não vi o que esse cara tem de diferente. No Rian Francisco dá pra ver, apesar dele falhar alguns lances ou outro, gol que ele tá de cara a cara com o goleiro aconteceu de perder, né? Mas dá pra ver o diferencial dele. Ele é um ótimo finalizador. Até hoje eu tava vendo uma reportagem, né? Acho que do pessoal da Espanha, um jornal aí gringo aí de fora, tava comparando ele com o Endrick, né? Acho exagero um pouco também, porque o Endrick tem uma característica diferente dele, né? Ele é mais franzino que o Endrick é mais trator, né? Mas aliás, eu nem acho que o Endrick é tão 9 quanto o Rian Francisco. Acho que o Rian Francisco é mais 9 que ele. Ele parece um Gabriel Jesus, assim, sabe? Mas interessante, tá? Um jogador bem interessante. Só acho que não é o momento de subir ainda. Então, em resumo, tá? Destaques: Luca e TT, eles sempre entram muito bem nos jogos. Eu gostei muito deles. Eles são, acho que os mais novos ali do elenco, se eu não me engano. Estão até carequinha, como eu falei, né? São destaques. E esse ataque do São Paulo tá muito forte, tá? Principalmente quando o Luca entra no lugar do Paulinho aqui, ó. Como eu falei antes, né? Eu achei o Paulinho tá com fogo muito apagado, assim. Não tá ainda... Não mostrou ainda, pra mim, pelo menos, por que ele é titular. Por que ele é titular mais do que o Lucas. Então, basicamente é isso, tá? Esse ataque do São Paulo tá muito forte, tá? Tá muito forte. Então, é um time interessante, bem competitivo. Toca bem a bola. É um time que... Uma característica negativa também, agora citando, eu acho que o time do São Paulo cai muito de rendimento no segundo tempo. Eu acho que todos... Não sei se todos os segundos tempos da Copa São Paulo, mas ele dá uma caída, tá? 15 minutos do segundo tempo ali. Ele joga muito intenso no primeiro. Hoje mesmo, impressionante a pressão contra o Juventude, em busca do gol e tabela rápida. É um time que tá entrosado. Dá pra ver que o pessoal tá entrosado e já joga um tempo junto, né? E tá jogando bem junto, né? Eles se entendem. Só que dá pra ver que cai um pouco o ritmo ali aos 20 minutos do segundo tempo. Aí você vai dizer assim: ah, Jefferson, mas é normal cair o ritmo. Mas tá caindo um pouco mais do que... Tanto é que nos jogos, o São Paulo
ele bota uma pressão no time adversário e meio que o time adversário consegue se recuperar e botar pressão no São Paulo por conta dessa queda de rendimento, né? Então acho que é algo da gente ficar de olho, tá? Mas basicamente é um time bem legal de assistir. Eu vi, eu acho que eu não vi jogos da Copa São Paulo, eu vi um só de time que não é o São Paulo, né? E eu não vi também prestando atenção assim nos jogos. Eu sou São Paulino, né, cara? Eu costumo dizer que eu sou mais São Paulino, eu gosto mais do São Paulo do que de futebol. Então, mas assim, é um time legal de ver. Inclusive até comentaristas ali dos canais que estão transmitindo estão falando sobre isso também, né? O São Paulo é um time, é um dos candidatos aí para levar a Copa São Paulo. Mas como eu falei, contra time grande agora, pode ser que tenha uma oscilação para baixo e outro time passe. É mata-mata, a gente sabe como é. E por isso que eu resolvi fazer essa análise agora pra gente analisar agora sem a emoção da tristeza ali, uma possível eliminação ou exaltar demais também o jogador caso o São Paulo for campeão, por exemplo. Eu acho que é um ponto de equilíbrio importante fazer essa análise agora. E é isso aí, vamos ver o futuro. Eu vou ter sempre essa vontade, eu sempre vou exercer no canal vídeos assim, fazer vídeos assim, né? Porque eu gosto de avaliar jogadores agora pra gente ver no futuro, né? Já se você acertou ou errou. Eu, antes de montar o canal, eu sempre achei que acertei mais do que errei, tá? Então, eu falo isso, falei sobre isso no vídeo do Oscar, né? Quando eu vi o Oscar jogando na época da base, eu já sabia que ele seria diferenciado, eu tinha certeza. Por isso que eu fiquei bem chateado quando ele saiu do São Paulo por aquela briga jurídica e foi pro Inter. Então isso me deixou bem chateado. Então eu vou sempre buscar fazer vídeos assim, que eu acho que até agora eu sempre acertei muito. Eu tava lembrando de uma época não, de um fato aí, né? Eu tava postando, eu sempre vi luta, né? UFC, eu gosto muito de luta. E eu botava no papelzinho os resultados que eu achava que daria, de resultado de vitória, de derrota de lutador. E aí eu comecei a fazer isso em 3 eventos. Eu sempre achei que acertava bastante, né? Eu comecei a anotar. Vou anotar pra ver, porque se eu anotar agora, antes das lutas e depois fizer uma aposta, por exemplo, eu quero ver o que vai acontecer. Talvez eu ganhe um dinheirinho, né? Aí aconteceu 3 eventos e eu acertei. Das 11 lutas do evento eu acertei 10. No próximo evento eu acertei 10 de novo. E no terceiro evento que eu anotei eu acertei 9 de 12. De 12 lutas. Então eu fui muito bem. Aí eu fui lá, botei um dinheiro, tá, agora no próximo evento eu vou acertar também, né, continuar com a média. Eu acertei 3 de 12 lutas. Então é incrível, né? Mas são coisas que acontecem. Mas eu sempre vou... Por que eu tô falando isso? Porque eu vou sempre buscar fazer vídeos assim, analisando jogadores e situações aí antes de acontecer. Então é isso aí, basicamente é isso o vídeo de hoje. Desculpa pelo vídeo longo, mas eu queria muito fazer esse vídeo sobre... Um vídeo longo assim, analisando taticamente o time da base e jogador por jogador, né? Aqui peço desculpa aqui porque eu não analisei os reservas ali, porque eu não vi tanto tempo de jogo e tudo, então mais analisando o time titular, né? Mas é isso aí, tamo junto, curta o canal, compartilha o vídeo aí com quem curte o São Paulo da base, né? Principalmente pro seu amigo São Paulino. E é isso aí, até o próximo vídeo, valeu, tamo junto.